Olá, aqui o professor Júlio e essa é a Confraria Wine Expert. Hoje sobre um dos temas mais importantes para o mundo do vinho. Então, hoje vamos falar sobre certificações ambientais, sobre a viticultura sustentável, especialmente na França. Como sabemos, temos diversas questões sobre meio ambiente que impactam enormemente no mundo do vinho, e a França é um país que colocou como meta ter toda a sua viticultura sustentável até 2030, ou seja, com alguma certificação que garanta a sustentabilidade desses vinhedos. Bom, vamos entender um pouco mais como isso funciona agora a partir dessa aula que preparei para vocês, essa nossa primeira aula do Confraria Wine Expert. Então vamos falar justamente sobre a viticultura sustentável na França. Esse país, como sabemos, é referência no mundo dos vinhos. Uma referência fundamental, não só porque tem quase uma centena de IGPs, de indicações geográficas protegidas, tem mais de 300 AOPs, né, as denominações de origem controladas, sendo o berço das denominações de origem, mas que quer transformar em regra para todos esses vinhedos certificados que sejam também certificados como uma viticultura sustentável. Bom, a viticultura no mundo, como sabemos, tem sofrido diferentes mudanças ao longo dos últimos anos, especialmente a partir dos anos 70, quando o velho mundo começa a sofrer uma concorrência muito grande do novo mundo, né? Então, nós vemos os vinhedos europeus diminuírem de tamanho consistentemente, né, inclusive com políticas públicas europeias ajudando os viticultores a trocar de área, com essa concorrência, então, que vem do novo mundo, especialmente de países que se dedicaram ao mercado internacional, como Chile, Argentina, aqui na América do Sul, Austrália, Nova Zelândia, África do Sul e mesmo os Estados Unidos. Com isso, a viticultura europeia enfrenta diferentes desafios de mercado para poder competir. E claro que isso faz que hoje nós tenhamos um quadro bastante interessante sobre quais são os maiores vinhedos do mundo. Nós temos ainda a maior área cultivada, de acordo com os últimos dados da OIV de 2022, né, sendo a Espanha, com a maior área cultivada, com quase 1 milhão de hectares, né, hoje 935 mil hectares cultivados na Espanha, com uma queda que vem sendo bastante importante, como falei, nos últimos anos. E em segundo lugar, nós já vemos a China. Mas ainda que a China tenha uma grande importância no mundo do vinho, não só como um mercado comprador, também como produtor de vinhos, essa produção é dedicada muito mais à uva in natura. Então, quando falamos em vinhedos para vinhos, a França vem em segundo lugar, seguida depois da Itália. Então, os três maiores vinhedos do mundo com dedicação a vinhos são Espanha, França e Itália, ou seja, todas no Velho Mundo. Já quando nós vamos para o Novo Mundo, vamos ver um vinhedo bastante importante nos Estados Unidos, seguido depois pela Argentina e Chile. Nós temos nessa lista a China em segundo lugar e a Turquia em quinto lugar como grandes vinhedos, mas são vinhedos dedicados, seja à produção de uvas in natura, para consumo in natura, seja para uvas passas. A Turquia é o maior produtor mundial de uvas passas. Bom, mas isso já nos mostra certos desafios que os europeus enfrentam. A França, sabemos também, tem um vinhedo maior que a Itália, mas a Itália normalmente produz mais vinhos que a França. Ou seja, na França nós temos uma produtividade em geral menor por hectare. Isso vai dizer a respeito
primeiro lugar, por uma questão climática, né? A Itália é um pouco mais quente, tem um clima predominantemente mediterrâneo, ainda que tenha alguma influência de montanha, tem alguma influência continental, enquanto a França vai ter predominantemente nos seus vinhedos, quando a gente fala dos vinhedos do norte, do leste francês, essa influência continental, vinhedos em clima mais fresco, ou influência oceânica do Oceano Atlântico, que aporta umidade, e tudo isso faz que a produtividade seja um pouco mais baixa naturalmente. Além disso, a França fez uma opção muito clara a partir dos anos 70, quando o mercado de vinhos passa a se tornar efetivamente mundial, ou seja, os mercados domésticos continuam sendo importantes, mas o mercado internacional ganha uma importância muito maior do que tinha no passado. Não só em função da entrada dos países do Novo Mundo após o famoso julgamento de Paris, né, quando se mostra que vinhos do Novo Mundo podem sim atingir níveis de qualidade bastante elevados, mas os europeus mesmo descobrem um mercado internacional muito consistente. E os países europeus tomam diferentes atitudes. Os espanhóis tendem a entrar num mercado de vinhos mais de entrada, os italianos também trabalham nesse mercado de vinhos de entrada, mas normalmente com uma relação custo-qualidade bastante importante, e a França toma a decisão de se dedicar a vinhos de alta gama, ou seja, vinhos que vão ser vendidos mais caro. E essa decisão, claro que implica no quanto se deve investir em qualidade na França e implica fundamentalmente que o vinhedo francês vai ser um vinhedo dedicado às denominações de origem controlada, ou em francês, Appellation d'origine contrôlée. Um sistema que nasce na França, né, no início do século passado, e que se torna um modelo europeu. Hoje nós chamamos então tanto de Appellation d'origine contrôlée, AOC, ou Appellation d'origine protégée, AOP. São sinônimos para facilitar a nossa vida aqui na aula de hoje. E esse vinhedo francês, então, vai ter esse predomínio de vinhedos com a classificação de denominação de origem controlada. Hoje, assim, largamente mais da metade dos vinhedos tem essa classificação. Nós vamos ter destaque especialmente para Bordeaux, sendo a maior denominação de origem do mundo em termos de área cultivada, mas claro que não perde importância, ao contrário, tem ainda mais valor denominações de origem como Champagne, como Borgonha e assim por diante, né? Outras regiões da França que se dedicam a esses vinhos com uma maior entrega de valor e de preços também. Essa construção de valor vai dizer respeito à qualidade dos vinhedos, mas nós sabemos que um valor cada vez mais importante em função dos impactos que o clima, que os impactos que o meio ambiente tem no mundo do vinho, a questão da sustentabilidade passa a ser uma questão incontornável quando falamos de qualidade de vinhos. E a França tem grandes desafios de sustentabilidade. Toda essa diversidade de terroirs, como nós vimos, com mais de 300 denominações de origem em todo o território francês, essas grandes diferenças que temos entre estilos de vinho, tinto de Bordeaux, vinhos tintos da Borgonha, ou vinhos brancos mesmo dentro da Borgonha, né? Quando nós falamos de Chablis ou Côtes de Beaune, né? Os primeiros com uma acidez exuberante, aromas mais frescos, enquanto os últimos com chardonnays mais amplos, mais encorpados, ou as características que fazem champanhe seus espumantes referências do mundo, ou os brancos da Alsácia, tudo isso diz respeito a, claro, tradições importantes, ou seja, aos aspectos humanos do terroir, mas diz muito respeito às características naturais. E sabemos que as características naturais mais importantes, ou os agrupamentos mais importantes, serão relevo, solo, micro-organismos que habitam aí, tanto no solo quanto as leveduras, mas o clima vai ser normalmente preponderante
como característica de terroir. E às vezes, 1 grau de temperatura a mais ou a menos faz toda a diferença no terroir. Se compararmos o norte Champagne com o sul, nós teremos menos de 1 grau de temperatura média anual de diferença, e sabemos que as melhores regiões para Champagne estarão mais ao norte, enquanto ao sul, inclusive, nós podemos ter alguns vinhos tintos já de Pinot Noir que começam a ser interessantes. Então vejam como pequenas diferenças de temperatura provocam grandes impactos na questão de estilo de vinhos e de qualidade. Por isso que a França e a Europa como um todo têm uma preocupação enorme com as mudanças ambientais, com as mudanças climáticas, a emergência climática que a gente vive hoje, e por isso, já há muitos anos, essas preocupações tomam conta dos produtores, dos viticultores franceses e dos órgãos reguladores. Então, nós vamos ver que a sustentabilidade vai dizer sim, respeito muito ao meio ambiente, mas não apenas, porque sustentabilidade é justamente a garantia de que se possa ter um desenvolvimento de uma atividade qualquer, aqui falando especificamente sobre produção de uvas e elaboração de vinhos, mas o quanto essa atividade pode perdurar, pode se perpetuar ao longo dos anos. E claro que o meio ambiente hoje é um grande foco, mas não é apenas aí. Nós temos, além da questão ambiental, questões sociais muito importantes. Afinal de contas, muitas pessoas são envolvidas desde o trabalho no campo, passando pela vinícola, até a comercialização do vinho. E é muito importante entender o quanto uma atividade impacta na vida das pessoas, impacta socialmente, no trabalho delas e, claro, do ponto de vista econômico, que aí temos, então, a terceira grande área de sustentabilidade. Então, quando nós falamos de sustentabilidade, ainda que estejamos hoje dando um enfoque muito importante na questão ambiental, não pode ficar de lado questões sociais e questões econômicas. Então, sempre teremos aspectos aí socioambientais, socioeconômicos e econômicos ambientais. Afinal de contas, nós temos também que garantir sustentabilidade econômica, porque temos investimentos importantes e a própria manutenção de vinhedos e de vinícolas exige aporte econômico. Com isso, nós vamos poder dividir diferentes áreas. Então, vamos ter de pensar em, por exemplo, nessa fronteira entre ambiental e social, na questão de justiça ambiental, por exemplo. Ou seja, tem pessoas que trabalham em vinhedos de regiões tradicionalmente mais úmidas que estão ficando muito secas. Ou seja, podemos ter um risco de essas pessoas perderem seus trabalhos, perderem seus empregos e terem que mudar de lugar. Então, quando pensamos nos impactos de mudanças ambientais, pensamos sim no quanto isso vai afetar o vinhedo, mas também temos de pensar que vai afetar a vida das pessoas e, claro, consequentemente também questões econômicas. Afinal, podemos passar a ter investimentos que antes não eram necessários, investimentos em irrigação, por exemplo, né? Regiões em que não era usual irrigar e agora começa a haver autorizações para irrigação. Falo aqui de diferentes lugares, em toda a Europa, não só na França, Bordeaux, na Itália como um todo, especialmente nas regiões mais do Mediterrâneo, né, que acabam sofrendo um pouco mais com secas, ou até lugares mais ao norte, às vezes, que são regiões úmidas, Bordeaux mesmo, né, uma região tradicionalmente úmida, que alguns vinhedos necessitaram nos últimos anos ter um pouco de irrigação até para os vinhedos sobreviverem. E isso vai ter um impacto, então, social, porque essas pessoas podem correr o risco de perder emprego, um impacto econômico, porque os proprietários desse vinhedo passam a ter que investir em tecnologias de irrigação. Então vejam que é uma questão que vai ter diferentes aspectos em diferentes consequências, né, impactos que as mudanças ambientais têm no mundo do vinho. E por isso que, quando falamos do mundo do vinho, é natural termos
até um tom um pouquinho acima do que, ou talvez, outras atividades econômicas, quando falamos desses impactos. Afinal, isso muda completamente estilos de vinhos, regiões tradicionais e as questões econômicas. Então, nós vamos ver sempre um engajamento muito grande, principalmente dos países em que o vinho tem um impacto econômico maior, que é justamente o caso da França. E é por isso que temos esse engajamento, então, em todas as questões de políticas internacionais, para garantir que o aquecimento global não passe de 2 graus Celsius quando se compara os padrões de 1850 até 2100. É um período de tempo bastante longo, né? São 250 anos, e nós estamos olhando aqui bastante para o passado e bastante para o futuro. Mas essa limitação é fundamental para garantir, inclusive, que nós tenhamos uma viticultura existente, em primeiro lugar, na Europa e de qualidade. E não é por ser Europa simplesmente, mas o Acordo de Paris impacta no mundo do vinho dessa maneira tão fundamental, já que toda a estruturação do vinho, quando falamos de denominações de origem, castas tradicionais, nasce na Europa e é uma grande referência para todos os produtores do mundo. E claro que esses impactos precisam ter um respeito em todo o mundo, porque sofremos também em outros lugares. Aqui no Brasil, por exemplo, nós já tivemos questões nos últimos anos de no Vale dos Vinhedos, né? Estou dando um exemplo muito claro e que eu estou muito próximo. No Vale dos Vinhedos, onde nós temos tradicionalmente um clima relativamente úmido, onde as boas safras são aquelas mais secas, tivemos um desafio enorme nos últimos anos com secas maiores, né? Inclusive com perda de produtividade, com vinhedos tendo dificuldade de amadurecer suas uvas e até alguns pés de vinha morrendo em função de pouca água. E claro que os produtores não deixaram isso acontecer através de irrigação, mas quando foi criada a denominação de origem Vale dos Vinhedos e se colocou como regra a possibilidade de autorizar a irrigação desses vinhedos, era até motivo de piada, não se acreditava que um dia fosse precisar. Então, nós estamos aqui muito focados no que acontece na França, no que acontece na Europa, mas isso nos impacta, inclusive, no nosso cotidiano. Por isso, nós temos 17 objetivos para o desenvolvimento sustentável no mundo, em programas internacionais ligados à ONU, em que os países precisam se engajar, né, para colocar em prática, e isso diz respeito a uma vida melhor como um todo para todos nós e garantir, né, uma qualidade de vida. Bom, a videira é extremamente relacionada com o meio ambiente pelas questões de terroir e também por questões de riscos que a videira tem de doenças. Nós temos botrytis, por exemplo, que é um fungo muito interessante quando acontece na hora certa, ou seja, quando pega a uva bem madurinha, em condições específicas, pode ajudar a videira a ter aquela chamada podridão nobre, que dá uns vinhos doces de excelente qualidade, mas a maioria das vezes a botrytis vai ser responsável pelo apodrecimento cinzento, né? Ou podridão cinzenta. O que isso significa? Significa que os cachos apodrecerão antes da sua maturação e pode ainda acontecer desse fungo atacar as flores, reduzindo produtividade. Temos questões de larvas, temos míldio, oídio, temos diferentes riscos que a videira pode ter na hora de sua produção. E temos, claro, os riscos de solo também, como o filoxera, o vírus do urticado, que também podem matar plantas e tudo mais, né? Sobre crise filoxérica, tivemos um grande problema lá em 1870 na Europa e que hoje praticamente o mundo todo tem de conviver e dar jeito nisso. Bom, por que é importante falar desses riscos? Porque meio ambiente não é só questão de clima, nós temos questão também de defensivos agrícolas que são usados e que podem prejudicar
todo o ecossistema de uma região. E essa preservação ou risco que o ecossistema pode sofrer impacta também em questões ambientais, em questões de convivência das comunidades que estão aí ao redor e da própria qualidade dos vinhedos. Além de, claro, uma outra questão de mercado muito importante que eu pincelei antes. Quando falamos em produtos de valor agregado, cada vez mais nós temos pessoas interessadas em produção orgânica, produção biodinâmica, em produção racional, por diversas razões. Algumas pessoas, por uma questão mais filosófica, de preferir produtos mais naturais por uma questão filosófica, outras por questão da própria saúde, ou seja, de não querer consumir produtos agrícolas, alimentos, vinhos que possam ter resíduos de agroquímicos, ou pela questão que também a gente poderia incluir como filosófica, né? Pela própria questão ambiental mesmo, de manter um ambiente mais saudável. Então, na França, nós temos 4 certificações mais ou menos importantes que nós precisamos ter em mente na hora de entender o que vai acontecer e por que cada vinícola vai escolher uma dessas certificações ou uma dessas filosofias para seguir. A primeira delas é a agricultura orgânica, né? A agricultura orgânica vai fundamentalmente proteger o vinhedo ou evitar que se usem defensivos sintéticos, né? Então vai ter uma exclusividade de tratamento com produtos naturais ou por esse composto entre sulfato e cobre que foi desenvolvida em Bordeaux lá no século XIX, né, a chamada calda bordalesa. E são produtos superficiais, né, ou seja, eles protegem dos fungos sem entrar no sistema da planta. Isso quer dizer que uma chuvinha vai ser suficiente para levar esses produtos embora. Ainda que, claro, possamos ter contaminação de solo com cobre, que pode ser muito complicada a longo prazo e é mais um problema que a Europa tem combatido ultimamente. A produção biodinâmica, ela pressupõe uma agricultura orgânica. Bem importante, tá? Na Europa, a gente, em vez de chamar de agricultura orgânica, tende a chamar de agricultura biológica, tá? Significa a mesma coisa, só com uma palavra diferente. Já a produção biodinâmica vai tomar como ponto de partida a agricultura orgânica, mas vai dar um passo a mais. Vai levar em consideração questões metafísicas, né? Para além da física. Então, vai levar em conta questão de movimento dos planetas, de calendário lunar e tudo mais. Então, dá um passo a mais aí de um ponto de vista da logosofia, né? De algo de uma maior proximidade, de entender os ciclos da natureza, tentar levantar conhecimentos ancestrais e assim por diante. Uma terceira certificação, ela já é afastada, assim, ela é paralela a essas duas primeiras que eu comentei, que é a Terra Vitis. A Terra Vitis se baseia na questão de agricultura racional e de recuperação de solo. Então, é uma certificação exclusiva para vinhos e que vai procurar trabalhar no vinhedo com uma redução de defensivos, com recuperação de solos, mas não necessariamente será orgânica, não necessariamente será biodinâmica, por isso chamada de agricultura racional. E o passo extra a partir desse caminho é um novo selo que é criado na França, que é HVE, Haute Valeur Environnemental, que significa alto valor ambiental, a gente já vai ver em mais profundidade na sequência. Um parênteses aqui. Sobre a questão de uso de sulfitos, nós não temos regras no Brasil específicas para isso, já que no Brasil, quando um vinho é certificado orgânico, na verdade, é um vinho elaborado a partir de uvas orgânicas, ou seja, não tem uma certificação que garanta o que acontece dentro da vinícola. Mas na Europa, nós vamos ter redução nos níveis também de sulfitos no vinho. Os sulfitos são conservantes naturais, inclusive, né, que são produzidos naturalmente
quando acontece o processo de fermentação da uva, mas que podem ser adicionados e funcionam como conservantes por dois aspectos. Um, por serem bacteriostáticos, ou seja, evitam que bactérias se desenvolvam degradando o vinho, e também por serem antioxidantes, né? Ou seja, evitam que o vinho oxide. Claro que quanto mais dificuldade, quanto mais aquele vinho possa passar por um transporte mais complicado, mais agitação, ou o processo de elaboração teve menos cuidado, mais sulfitos serão necessários. Qual o problema disso? Algumas pessoas são alérgicas, então é um alergênico importante. Muitas pessoas têm níveis de tolerância diferentes e mesmo não sendo alérgicas, podem ter problemas como espirro, dor de cabeça. Então, o ideal é usar o mínimo possível para garantir a qualidade de um vinho. Então, nós vamos ter as certificações ambientais tendem a usar e quando eu falo de certificações ambientais, estamos falando de Terra Vitis e do HVE na França, tendem a usar os limites legais franceses. A viticultura orgânica vai nos trazer uma limitação um pouco maior e a viticultura biodinâmica ainda maior. Não coloco aqui como algo oficial os limites dos vinhos naturais, porque não tem uma definição clara ainda, legal, nem na França, nem no Brasil, sobre o que são vinhos naturais, ou chamados também de naturebas, né? Então, algumas pessoas que trabalham nessa área vão dizer que a produção de vinhos naturais não pode ter qualquer adição de sulfitos, outra vai dizer que pode botar mas só um pouquinho, então ainda não temos uma definição muito clara sobre isso. Sobre, então, viticultura orgânica, falando um pouco mais especificamente, nós vamos ter em todo o vinhedo francês diferentes áreas com mais ou menos percentual de produtores certificados orgânico. Nós vamos ver uma concentração muito maior no sul da França, nas regiões mediterrâneas, e isso não é à toa, tá? Essa concentração maior no sul é pela facilidade climática, né? O clima mediterrâneo, então nós vamos pegar toda a região do Languedoc, Roussillon, Provence, o sul do Vale do Rhône, né? A parte do Rhône Sul, são lugares mais secos, mais quentes e que fica mais fácil lidar com as pragas que podem atingir as videiras. Quando nós vamos para a Borgonha, a coisa fica um pouco mais complicada, igualmente em Bordeaux, e quanto mais para o norte, tende a ter mais umidade, questão de temperaturas, então fica um pouco mais difícil. Para um vinhedo ser certificado orgânico, precisa usar produtos de origem natural para o tratamento, né? E vai ser fundamental e tem como objetivo preservar o ecossistema e a fertilidade desse solo, né? Reforçando, a calda bordaleza vai ser o único químico assim permitido e por ser superficial, tá? Na vinícola, também, no caso do vinho ser certificado orgânico ou biológico na França, os ingredientes usados no vinho, e a gente sabe que diferentes ingredientes precisam ser usados para estabilização, tudo mais, não estamos falando de vinhos naturebas aqui, então esses ingredientes, até açúcar para chaptalização, por exemplo, ácidos para regular a acidez do vinho, quando tem uma acidez um pouco mais baixa, poder subir. Todos esses ingredientes precisam ser certificados orgânicos, tá? E esses ingredientes, claro, têm limitações mais rigorosas normalmente que outros, que num vinho convencional. Nós vamos ter, então, como já falei, uma concentração maior de viticultura orgânica no sul da França, mas uma tendência de aumentar cada vez mais, e temos sim, inclusive champanhe certificado orgânico, que é uma região mais difícil de trabalhar, mas é sim possível e é feito. Já a produção biodinâmica, nós temos um grande acréscimo, né, além da certificação orgânica e de todos os critérios necessários para certificação orgânica, também vai ser usado um calendário lunar e toda essa questão para além das questões físicas. E tem
um grande fundamento. Qual é o fundamento aqui? De que os tratamentos da videira não são necessariamente para defender diretamente a videira de ataques dos fungos, né, de pragas que podem acontecer, mas de fazer que a videira seja mais forte, ou seja, com o objetivo de fortalecer a videira para que ela mesma possa se defender sozinha. Já na vinícola, também teremos uma ideia bastante parecida, com adição muito pequena de sulfitos, tentando também trabalhar o máximo possível o vinho de maneira mais natural, respeitando os ciclos da natureza, respeitando os ciclos lunares, inclusive para os dias que devem ser feitas a remontagem, chegando até na hora da degustação, ou seja, tem dias adequados para degustar certos vinhos, dias que não são adequados e por aí vai. E o certificado HVE, então vai por um caminho diferente, como eu falei. Temos um caminho de certificação orgânico, biodinâmico, que não é obrigatoriamente, né? O orgânico precisa passar para o biodinâmico, mas são filosofias um pouco diferentes, mas bastante próximas. Já a certificação HVE, de Haute Valeur Environnemental, ou seja, alto valor ambiental, é uma certificação que vai por um caminho mais de um ponto de vista científico, né, científico mais duro, de ter uma boa interação com a natureza, com os insetos que ali habitam, com recuperação do solo de uma maneira mais natural, sem abrir mão das tecnologias, dos defensivos agrícolas, do que a química pode aportar ao vinhedo, mas sempre de uma maneira muito, muito racional. Tá? É uma certificação francesa que surge num encontro, né, no Fórum Ambiental de Grenelle, que aconteceu em Paris em 2007, quando se criou essa ideia desse selo, juntando duas formas de pensar diferentes. A viticultura racional. O que é viticultura racional? É o uso de defensivos de maneira mais racional possível, ou seja, com uma redução do uso, mas de uma maneira a não deixar de usar quando a videira precisa para combater as pragas. E ligando isso à viticultura integrada, ou seja, de trabalhar bem o solo, de manter a fertilidade do solo, a boa aeração, manter a microbiota do solo, ou seja, os micro-organismos que habitam o solo e que garantem a fixação de certos nutrientes que serão necessários para a videira, de uma integração com insetos, abelhas, outros que promovem a polinização, o controle desses insetos, não através de defensivos, de inseticidas, né, mas através de um bom equilíbrio, por exemplo, deixando que aranhas possam conviver no vinhedo, morcegos, e o uso de confusão sexual através de feromônios, enfim, uma série de tecnologias possíveis para manter o vinhedo integrado com a natureza. Então, a soma da viticultura racional com a viticultura integrada resulta nessa viticultura certificada ambientalmente. Esse certificado HVE, um certificado francês que foi colocado na França como meta de até 2030 termos 100% desse vinhedo certificado. E essa é uma questão que pode parecer bastante ousada, mas que a França tem levado muito a sério. Então nós vemos hoje o crescimento assim de 20, 30% por ano em diferentes regiões, e as regiões de maior referência na França têm levado a sério como nenhuma outra. Falo especificamente de Bordeaux e de Champagne. Então, cada vez mais vocês verão nos rótulos de Champagne, nos rótulos de Bordeaux, esse selo HVE, que vai ser uma meta da França para 2030, mas que denominações de origem, como, por exemplo, Saint-Emilion Grand Cru, já a partir de 2023, vai ser obrigatório, ou seja, um vinhedo que não for certificado HVE não pode usar o C Saint-Emilion Grand Cru. Ou seja, algumas já estão colocando isso antecipadamente, né? Por quê? Como comentei,
isso envolve um alto valor também agregado, percebido por consumidores e, claro, garantindo também uma vida bastante mais adequada e próxima da natureza no futuro. A certificação HVE também vai ser chamada de certificação ambiental nível 3 na França. O que isso significa? Nível 1 é aquele momento em que o produtor decide, bom, a partir de agora eu vou começar a entrar num processo. Então, esse é o nível 1. No nível 2, é fundamentalmente o que era essa certificação para a agricultura racional, né? Ou seja, vai se preocupar com biodiversidade, vai estar no caminho de implementação de uma estratégia fitossanitária mais racional também, vai trabalhar com fertilização dos solos, vai ter um manejo de recursos hídricos, tudo isso em processo de implementação. Essa é a certificação nível 2. Ainda não vem o selo HVE nesse caso. Para ter o selo HVE, colado no rótulo ou impresso, né, então precisa estar no nível 3. Ou seja, além de ter esses processos controlados, tem indicadores que vão medir, ou seja, é necessário medir que o controle das águas está sendo feito adequadamente, de que tem uma boa integração com a natureza, que a estratégia fitossanitária funciona e que tem um uso controlado de agroquímicos, uma gestão de fertilização também racional, ou seja, com a evitação de fertilizantes químicos ou sintéticos, procurando uma fertilização orgânica, usando cobertura vegetal para recuperar o solo e fixar nutrientes necessários, e, claro, com uma gestão de recursos hídricos que é cada vez mais importante. Então, essas 4 áreas precisam ser preservadas e não só ter um processo, mas que os indicadores estejam dentro dos padrões exigidos por essa certificação. E com isso, então, nós temos um movimento enorme de cuidado com a natureza na França e precisamos acompanhar isso de perto, porque vai acompanhar especialmente os vinhos de mais qualidade, mas como já comentei, até 2030, todo vinhedo francês, ou seja, todo vinhedo que tiver em denominação de origem, que seguir regras, precisará ter esse tipo de certificação. É o futuro e é muito importante não só entender como essa certificação é importante na França, mas como isso influencia o mundo do vinho e vai garantir uma viticultura sustentável com o passar dos anos. Gostou do conteúdo? Então dá um joinha aqui, deixa os comentários, dúvidas, vai ser um prazer sempre seguir estudando juntos. Muito obrigado e até a próxima.